palavra diz no Salmo 133, é um texto tão maravilhoso, que é um retrato daquilo que estamos vivendo nos dias de hoje. Diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Todos os meses nós trocamos esse painel. Cada painel traduz uma mensagem para o mês. Nós estamos no ano da restituição. Esse painel aqui é uma foto do Rio Jordão. O Rio Jordão começa assim, pequenininho, bem pequeno, bem pequeno. Tem o Monte Hermon, ao desgelo, lá do alto do Monte Hermon. O Monte Hermon tem neve em cima. Sempre tem o desgelo. E desce, desce, desce. E forma, junto com outros afluentes, o Rio Jordão. E o Rio Jordão é exatamente um divisor de águas. E um divisor de território e de bênção também. Para o povo entrar na terra, lembra lá do Êxodo? O que separava o povo da terra da promessa era o Jordão. E eles passaram. Assim também para nós. Vivemos hoje esse tempo de restituição. Por isso que esse quadro aqui do Jordão sempre vai estar falando conosco durante esse segundo mês desse ano, algo tão glorioso sobre a restituição. Ou seja, o Senhor deseja que isso aconteça. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como esse óleo precioso do Espírito, qual desce para a barba de Arão, desce a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde é o Senhor, quando o Senhor ordena a sua bênção? Não apenas quando estamos de mãos dadas, mas com o mesmo coração. Nesta noite, queremos ter um único coração diante do Senhor. E se o nosso coração for apenas este, de querer exaltá-lo, eu sei que o nosso coração vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aplauda mais forte a esse Deus! Seja adorado! Oh
te louvamos, nós celebramos a chuva sobre a terra chegar. Nós te louvamos, nós celebramos os rios no deserto. Nós te louvamos, nós celebramos a chuva sobre a terra chegar. Nós te louvamos, nós celebramos os rios no deserto. Aleluia, aleluia, nós te louvamos, Senhor. Eu quero que você tome a sua Bíblia. Eu orei pelos irmãos que fazem as entregas dos seus dízimos pelos depósitos bancários. Tem alguns irmãos que todos os dias, ele faz sempre uma transferência usando a internet. Sempre, todo dia. Sabe algo que você pode sempre fazer? Entregue com alegria seus dízimos, suas ofertas, semeie, honre o Senhor. Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei, Deus, que o Senhor quer com alegria responder essa oração. Diz a tua palavra que somos transformados de glória em glória à tua imagem, Senhor. Ó Deus, que nesta noite a tua palavra continue nos edificando, nos consolando, nos exortando, apontando a cruz, ó Pai, e apontando o caminho da porta aberta para a reconciliação. Senhor, conceda ao pregador tua sabedoria, tua graça, mas acima de tudo a tua unção, Senhor, para que o teu propósito nessa noite se cumpra nessa reunião, em teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Diga para o irmão que está perto de você assim: não me atrapalhe agora, não me distraia, não converse comigo, porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Deus nos deu a Bíblia, não foi simplesmente para nós estudarmos a Bíblia. A razão pela qual Ele nos deu é exatamente para conhecê-lo, para conhecer o Senhor. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra dele, a palavra do Senhor. E tudo que nós temos para a nossa história é exatamente viver o que está escrito aqui. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna não é aquilo que eu vou viver depois que eu morrer. Ah, morri, agora que eu vou ter a vida eterna. A vida eterna começa no momento quando nós nos convertemos. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é para ser vivida, depois que eu morrer, eu vou viver a vida eterna. Não, nós começamos a vivê-la aqui, experimentando a graça do reino, o governo do Senhor sobre nossas vidas.
Nós estamos vivendo um tempo que, quando você vai ler nas Escrituras, é um tempo quando um cálice começa a transbordar. Ou seja, a história, ela não se repete, mas os princípios da história se repetem continuamente. E algo que Jesus Cristo, de uma forma assim, muito clara, Ele quer nos ensinar hoje à noite, é exatamente algo. Se existe uma palavra que algumas pessoas têm muito medo dela, é essa palavra perfeição. Perfeição. Quando você lê nas Escrituras, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E nós estamos vivendo o ano da restituição. Restituição não apenas de coisas, restituição de valores, restituição de verdades, restituição de paixão. Ou seja, restituição, se há uma restituição que precisa ser realidade em todas as nossas vidas, é a restituição da perfeição. Vamos falar? Perfeição. Aí você diz, pastor, será que eu posso ter isso na minha vida? Como? Como viver a perfeição na vida cristã? Abra comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24, o verso 1. Nós vamos trazer uma base para o nosso fundamento, Mateus 24. O verso de número 37. Mateus 24, 37, diz assim: Assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor nos deixou alguns sinais, alguns momentos assim, tão evidentes, para sabermos quando seria a vinda dele novamente. Ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nesses dias, vai ser lançado um filme sobre Noé. Eu quero falar sobre Noé nessa noite, mas eu quero falar não só sobre Noé, eu quero falar sobre a perfeição na vida cristã. Mas só para introduzir um pouquinho, assista esse trailer desse filme que vale a pena, quando estiver em cartaz, você assistir. Noé, o que ele disse? Ele destruirá a terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo e o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para abrigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé. Ele te escolheu por algum motivo. Pegue a arca! A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou.
Jesus disse: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nunca houve na história um momento tão semelhante àquele lá de trás do que os dias de hoje. Quando você abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 13, Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6. Eu vou começar a ler pelo verso 5. Gênesis 6, verso 5. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Verso 15. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Olha aqui, volte novamente para o verso 5. Viu Deus a maldade do homem, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O verso 11 diz exatamente assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No meio de toda essa corrupção, somente houve um homem que foi escrito que andava com Deus. Olha o verso 9. Eis a história de Noé. Em um versículo, toda a biografia desse homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos falar? Noé andava com Deus. Outra vez, Noé andava com Deus. Quando você olha a situação do mundo, sabe aquela época? Uma corrupção, caos religioso e moral, um culto aos ídolos tão pagão. No meio de tudo isso, sempre o mais importante, o Senhor achou um homem que andava com Ele. Andar com Deus. É tão interessante que Deus, Ele não se revela aos religiosos. Deus não se revela àqueles que não. Deus se revela àqueles que andam com Ele. Aqueles que andam com Ele. E Noé andou com Deus numa época
em que os homens não andavam com Deus. Noé andou com Deus numa época que não tinha Bíblia. Noé andou com Deus numa época quando não tinham pregadores. Noé andou com Deus no meio dessa situação tão caótica, tão terrível. E quando Deus iria destruir toda a terra, todas as pessoas por causa da pecaminosidade, o cálice da ira do Senhor estava como que transbordando, e Deus iria destruir a terra com um dilúvio. Ele disse para esse homem que andava com ele, o que está escrito no versículo 14, ele deu uma ordem para ele dizendo assim, leia a sua Bíblia, verso 14, faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Essa arca, ela iria ser um refúgio para Noé e a família dele. Seria a preservação da raça humana e também dos animais no mundo. O Senhor Jesus, ele disse a Noé, falando de Noé, o texto que lemos lá em Mateus 24, 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando a situação da humanidade repetisse aquele quadro lá antes do dilúvio, quando aqueles sinais estivessem acontecendo, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então nós temos que saber todo o significado daquela ocasião. É claro que a arca é um símbolo da salvação. Eu queria hoje falar bem com meus irmãos a respeito da arca. A arca como um símbolo da salvação. Porém, o que muitos crentes ignoram é que a salvação consiste muito mais do que receber só Jesus como Salvador e unicamente ser salvo da condenação eterna. A salvação é muito mais do que simplesmente você ter a garantia depois da sua morte de ir para o céu. A salvação ela é completa, como toda obra de Deus é completa. Ela se consiste numa obra definida no corpo, na alma e no nosso espírito. Fale assim comigo: corpo, alma e espírito. Outra vez, corpo, alma e espírito. E a ilustração da arca de Noé é bem clara nesse sentido. Quando você lê aqui no versículo de número 13, Gênesis 6, 13 diz assim: então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. Faze uma arca. Mas esta arca, olha o verso 16. Gênesis 6, 16. Diz assim: farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Olha para mim. A arca, o Senhor determinou como ela seria feita. Teria um pavimento embaixo, um no meio e um em cima. Fale comigo: 3 andares. 3 andares. 3 andares. 3 andares. Deus disse que Noé fizesse do jeitinho que ele mandasse fazer. Mas essa arca é uma ilustração também da nossa própria vida. Nós temos que ver a Escritura literalmente, mas temos que conferir verdades espirituais com verdades espirituais. Ou seja, numa única palavra do Senhor existe tanto entendimento, existem tantas revelações para a nossa vida. O andar debaixo da arca representa o nosso corpo. O andar do meio representa a nossa alma. E o terceiro andar representa o nosso espírito, o espírito do homem. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Então a arca tem 3 pavimentos. Tem um que seria o primeiro.
E nesse primeiro teria o quê? A porta, onde todos entrariam por ela. Isso fala de uma forma assim clara, daqui a pouco os irmãos vão ter um entendimento. E nós vamos, não é difícil usar a nossa compreensão para termos essa compreensão que esses 3 andares, porque há uma mensagem em cada uma deles. É claro que Noé não ia com todos os animais para o 3º andar, porque se levasse os animais para o 3º andar, seria uma situação muito delicada. Onde que os animais ficariam? De uma forma assim clara, você vai perceber que eles foram alojados no 1º andar da arca. No 1º andar. No 2º andar, ficou cheio de quê? Dos alimentos. Eles ficariam na arca durante 1 ano. Ou seja, tinha que ter alimento tanto para Noé, para sua família, como para os animais. Mas onde colocaria o alimento? Se fosse colocar o alimento no 3º andar, seria uma confusão muito grande, porque o Noé tinha que descer para cá, descer com o alimento para cá e daqui para baixo ainda. Então, tudo indica que 1º andar ficaram os animais, no 2º andar ficou cheio dos alimentos e no 3º andar ficou Noé e a sua família. A arca tinha apenas uma janela, e essa janela ficava no 3º andar. Sabe, quando você passa a ter essa visão, está claro que havia uma necessidade de armazenar os alimentos para sustentar Noé, sua família e os seus animais, porque iam ficar na arca durante o espaço de 12 meses. Quando você lê Gênesis capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 13, trata de toda a história, de tudo aquilo que aconteceu ali durante o dilúvio, durante todo esse tempo está claro aqui. Quando você lê o capítulo 7 e o capítulo 8 de Gênesis, você tem essa compreensão clara. Então, não é de supor de uma forma assim clara que os alimentos fossem guardados aonde? No 2º andar. Fora do perigo dos animais, não tinha jeito deles subirem, era mais fácil descer. Não havia razão nenhuma para Noé colocar os alimentos no 3º nível lá. Por quê? Então ele tinha que ficar descendo. O Senhor havia falado para ele o seguinte: faze uma arca, farás pavimentos na arca, um embaixo, um 2º e um 3º. Havia somente uma janela na arca, e essa janela era no 3º andar. Fale comigo, no 3º andar. Sabe, para os animais, não seria interessante ter uma janela ali embaixo, teria valor nenhum para eles. Por quê? Estava lá embaixo, ela lá embaixo. Os olhos dos animais sempre estão postos para baixo. É difícil você ver um bicho que olha tanto para cima, não tem. Ou seja, de uma forma assim clara para você entender. A janela foi feita para Noé, para seus filhos. Foi feita aquela janela ali para se abrir para cima. O 3º andar foi preparado para Noé, pois os seus olhos estavam sempre fixos em Deus. Ele andava com Deus, e aquela janela seria também exatamente um testemunho da abertura para Deus. Aqui nós vemos a vontade de Deus, uma vida para ser vivida no Espírito. Havia uma única porta na arca. A arca não tinha 2 portas, apenas uma. E esta porta estava no 1º andar. E é tão interessante que essa porta representa Jesus. O que está escrito em João capítulo 10, versículo 9. Em João 10, 9 está escrito, Jesus falando assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Os animais, eles entravam por essa porta. Eles se salvaram da morte, se salvaram da destruição. Mas olhe para mim, eles permaneceram animais. O leão não virou ovelha. O touro não virou elefante. Não houve nenhuma transformação neles. Os animais entraram na arca, eles estavam salvos.
do dilúvio. Mas o único interesse dos animais era apenas satisfazer a carne. Era o comer, era o dormir e a vida sexual. O interesse dos animais apenas esse. Come, dorme e procria. Só isso. Este é o nível. Queridos, esta é uma ilustração gráfica da condição de muitos crentes hoje no Senhor Jesus. Têm entrado pela porta da salvação, são salvos, mas eles estão biblicamente, mas eles não saem dali, permanecem sempre naquele andar debaixo da vida espiritual. O único interesse deles é apenas nas coisas materiais. Só isso. Nas coisas materiais. Nas coisas carnais. Só isso. Infelizmente, tem hoje muitas igrejas que apresentam a salvação apenas só no nível de baixo. Você está salvo, mas aqui você vai apenas satisfazer você. É comer, dormir e sexo. É isso que os animais fazem. O prazer da vida deles é somente essa. Eles estão dentro. Não saem dali. Permanecem sempre no andar de baixo na vida espiritual. O único interesse deles é exatamente as coisas materiais e carnais. Será que esta é a vontade de Deus? Não, eu vejo não. Nosso corpo é temporal. Fale a idade do seu corpo. Quantos anos você tem? Fale. Eu tenho 65. Quantos anos tem seu corpo? Fale quantos anos tem? Está com vergonha de falar que você tem 31, 45? Vamos falar? 65. Eu que tenho 65, você tem 68. É diferente. Por quê? É tão interessante que a maior parte do nosso tempo, a maior parte dos nossos bens são empregados para a preservação e o cuidado do corpo. As pessoas vivem, trabalham, lutam, suam para manter o quê? A vida no primeiro andar. Nós não queremos desprezá-la. Mas muitos querem viver apenas ali. Não se preocupam com a vida espiritual das outras partes do ser. Os animais no andar debaixo da arca representam aquele crente carnal. Ele é salvo, mas incompleto espiritualmente. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Assim como foi nos dias de Noé. Paulo está dizendo aqui que existe uma outra vida além dessa vida de viver no primeiro andar. Por isso ele diz assim, pastor Vinícius, olha o que ele diz aqui. Ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens. Existem pessoas que vêm para a fé, mas ele quer ficar só no primeiro andar. Só no primeiro andar. Ele pensa só nas coisas do primeiro andar. Mas nós, na nossa vida, nós não somos apenas bichos. Não somos homens, mulheres. E aqui Paulo está dizendo: eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais. E daqui a pouco nós vamos ver que o terceiro andar, com a janela aberta,
fala do nosso espírito. O segundo andar fala da nossa alma, nossa mente, nossa emoção, nossa vontade. O primeiro andar está falando dos animais, apenas a vida ali, aquela vida que eu falei, marcada muitas vezes só por dormir, comer e reproduzir. Mas aqui Paulo diz, meus irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. A carnalidade se manifesta claramente nas atitudes, muitas vezes, de algumas pessoas. Pode ser pessoas que estejam salvas, porém não têm crescido espiritualmente. Parece que permanecem sempre naquele plano baixo da vida cristã. Poderiam tanto subir às alturas que há no Senhor, alcançar as estrelas, ter aquele relacionamento tão grande com Ele. Estes que têm interesse unicamente nas coisas materiais, somente no que tem que ver com o corpo. Paulo estava dizendo aqui aos coríntios que eles não eram capazes de comer alimento sólido, só bebiam leite, estavam ali só com aquele leite. Mas quando cresce, a alimentação do homem é diferente da alimentação dos animais, bem diferente. O crescimento espiritual do crente depende da sua dieta. Há um outro alimento, ou seja, todos esses níveis nós precisamos ter, mas você precisa ter o segundo andar. O segundo andar era exatamente a área onde se guardava o alimento para Noé, para sua família e para os animais. O segundo andar, todinho da arca. A arca era enorme, enorme, enorme. Um andar inteiro da arca era o armazém. Tinha tudo ali. Estou seguro que Noé não interessava pela comida dos animais. Ele queria outro tipo de comida também. A comida dos animais era diferente da comida de Noé. Bem diferente. O único interesse dos animais é só encher o estômago, saciar o apetite. O segundo andar, como eu disse, representa o que? A nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade. Como na arca, o alimento era para ambos os grupos. Noé, sua família e os animais que estavam no segundo andar. Assim, os homens também. Põe a mão assim na sua cabeça, fala: minha mente, minha mente. A mente pode alimentar a carne e pode alimentar o espírito também. Dependendo da classe de alimento que você guarda nela. Se você assistir um filme nesta noite, um filme assim de monstro, de terror, de vampiro, de zumbi, sabe o que vai acontecer? Você vai sonhar com aquilo, a probabilidade de sonhar é muito grande. Se você encher a sua mente de pornografia, você vai alimentar até seu espírito disso. Nós somos aquilo que nós comemos. O alimento, a abobrinha, a carne moída e angu, sustenta apenas o seu corpo. Mas a sua mente, o segundo andar, tem o alimento para o animal? Tem. Mas no segundo andar tem esse alimento também, que é o refrigério para a sua alma de uma forma muito intensa. Se a mente estiver cheia de coisas mundanas, está claro que será a carne que receberá a alimentação e não o espírito. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 11, diz assim a palavra. Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Fazem o quê? Guerra. Há uma guerra dentro de você, de todos nós.
Ele está dizendo: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. A luta mental é resultado da plenitude carnal nela, e não da plenitude espiritual. É uma luta mental. É uma luta mental. Há poucos dias, eu tive que fazer uma viagem para Ipatinga. E foi uma viagem durante o dia, mas eu voltaria bem à noite, bem de noite, bem de noite. Durante o dia foi fácil. O avião levantou voo, era um aviãozinho pequeno. Mas quando nós voltamos, já era mais de meia-noite. Estava tudo escuro. Mas para o avião aterrissar, a pista foi acesa. A pista foi acesa. E quando a pista estava acesa, foi fácil para o piloto aterrissar. Assim a nossa mente. Por isso que a palavra diz para termos o capacete da salvação, que cobre a sua mente. Sabe, se você está assim cheio de Deus, não vai ficar aterrissando pensamentos errados na sua cabeça. Mas se você acende a pista, começa a aterrissar flechas, dardos, setas inflamadas do maligno. E seus pensamentos vão ficando o quê? Confusos. Tentações começam a vir. Se você acende a pista, se a pista está acesa, quando eu estava vindo, estava tudo escuro, breu. Mas acenderam a pista. E quando acenderam a pista, o piloto aterrissou ali. Por quê? Porque ele estava vendo. Quando a palavra diz: não deis lugar ao diabo, não acenda a pista, meu irmão. Não acenda a pista. Muitas vezes você está sozinho e diz: não, eu posso assistir esse filme, eu posso ler esse livro, eu posso ter esse tipo de conversa, eu posso fazer isso na internet. Você acende a pista. E no momento quando você acende a pista, começa a aterrissar tantas coisas. E ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ou seja, no segundo andar, a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa mente. Se a nossa mente estiver cheia das coisas do Espírito, da palavra de Deus, nosso espírito vai se edificar. Queridos, é no segundo andar que deve ter um cuidado tão grande, tão grande. A nossa alma precisa de uma purificação de toda coisa animal, para que possamos subir ao terceiro andar. Para ali nós gozarmos dessas coisas que a Bíblia diz, coisas que são de cima. Se vivermos apenas nesse nível animal, ele vai nos escravizar. Lá embaixo os animais, tudo é escuro. O porão é escuro. Se nossos pensamentos são unicamente em favor do nosso corpo, da nossa carne. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, os versos 1 e 2. Colossenses 3, verso 1 e 2. Eu vou esperar os irmãos acharem, porque você tem que ler esse texto. Eu quero que você leia esse texto comigo. Colossenses 3, 1 e 2. Vamos ler juntos? Portanto, vamos ler juntos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Existe. Nossa fé, como eu sempre digo, não é uma religião. Nossa fé é o nosso relacionamento com Deus.
No segundo andar, onde tem um alimento, o que você alimenta a sua alma? Seus pensamentos. Diz assim, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Aí você diz, mas pastor, como é que eu vou buscar as coisas lá do alto? Eu sou motorista de caminhão. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe uma vida secular e uma vida religiosa. Não existe. Tem pessoas que falam assim, olha, o dia que tem que guardar é o sábado. Quando você lê aqui em Colossenses, para nós, todo dia é santo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo lugar é santo. Nossa fé não é religião. Nossa fé é esse relacionamento com Ele. E aqui a palavra diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai. O segundo andar representa a nossa alma. Ali tem um alimento. Nós somos aquilo que nós comemos. O que chega na nossa alma, aquilo que nós alimentamos. Pensai nas coisas lá do alto. Pensai. Muitas vezes a sua grande dificuldade de um raquitismo espiritual é exatamente por isso, que ali a sua mente muitas vezes está a pista sempre acesa e aterriza tanta bobagem, tanta besteira, tanta coisa que chega. Esse quadro aqui é tão terrível. Noé vivia no terceiro andar, de onde ele podia olhar. Podia tem aquela janela ali. É verdade que ele tinha que descer para o segundo andar. Mas quando ele descia para o segundo andar, tomava alimento para ele. Ele descia para o primeiro andar para alimentar os bichos. Você tem que cuidar do seu corpo. Você não pode desprezar. Nós somos um ser integral. Noé vivia no terceiro, descia para o meio para tomar alimento para ele e para os animais também. Ele não permanecia só lá embaixo, ele subia. No segundo andar, ele tinha que tirar o alimento ali para ele e para a família dele. Mas ele ficava num plano, onde ele mais ficava era exatamente cá em cima. O lugar onde tinha janela, onde podia permanecer para cima. Meus irmãos, essa é a vida gloriosa do Espírito. Aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Ele tem providenciado tudo que é necessário para que a gente possa triunfar de uma forma tão intensa. Nosso corpo é santo. Não pense que o nosso corpo é mau, não. Não, pelo contrário, Deus nos fez. Mas para que a nossa mente domine sobre a carne. Não é o bicho que vai dominar, não é a carne que vai dominar o Espírito. Ou seja, está ali, por meio da plenitude do Espírito. É por isso que a palavra diz, e nós enfatizamos tanto isso, da renovação completa da mente, mudando o seu estado de animal, transformando-a na mente de Cristo. Quando você lê aqui em Colossenses 2, vamos de novo para Colossenses. Colossenses 2, versículo 12. Quem está entendendo aqui? Levante a mão. Eu estou vendo um silêncio tão grande. Colossenses 2, verso 12 a 16. Colossenses, 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela
conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o verso 14. Ora, o homem natural, fale comigo, natural, é o que não é convertido aí. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos falar? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lá em cima, a primeira galeria, vamos falar? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A segunda galeria, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui no térreo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Todos juntos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pode dar um brado de vitória ao Senhor. Que alimento você tem? O que você tem alimentado? Depende de nós. Qual vida nós possuímos? Quando você lê aqui em Romanos capítulo 8, volte, Romanos capítulo 8, versos 5 até o 8. Romanos capítulo 8. Nosso segundo andar é a mente. Tudo depende da classe de alimento que armazenamos nela. Seja pela TV, seja pelos filmes, seja pelas revistas, seja pelas conversas, coisas mil. Olha o verso 5, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra carne é uma palavra assim, muito difícil para alguns. Nós temos só uma palavra carne aqui no nosso português. Em inglês tem a palavra carne, que é a palavra meat. Essa carne, picanha, meat, carne. E tem a palavra flesh, que é carne. No grego tem também as duas palavras. Mas só que em português nós temos uma única palavra. Carne aqui não tem nada a ver com isso aqui. Tá, pode morder isso aqui. Eu lembro que eu tenho um cunhado que era médico. E um dia chega lá no hospital um moço. E aquele moço, o que ele fez? Ele tinha um problema na área sexual. E ele resolveu o problema, pegou a navalha e cortou. Aí ele chegou no hospital todo ensanguentado, achando que tinha passado a navalha, o problema tinha resolvido. Não é isso. Era onde? Quando diz aqui, os que estão na carne, sendo guiados pela carne, se alimentando dela, não podem agradar a Deus. Aí você diz, mas pastor, se a gente for assim, a gente vai ficar tão santo, pastor. E a gente precisa dar uma pecadinha de vez em quando. Não. Quando Jesus diz, sede perfeitos, perfeito é inteiro, completo. Quanto mais você ama o Senhor, e a gente procura não pecar, não é pela consequência do pecado, é que vai ferir o coração da pessoa que mais nos ama. Por isso que diz que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, como que coloca uma cerca em nossa volta, porque eu tenho para pecar, eu tenho que quebrar essa cerca.
eu tenho que quebrá-la, porque toda a salvaguarda que Ele me coloca é exatamente o seu grande amor para comigo. Agora, tudo depende da classe de alimento que você armazena na sua mente, querido. Que tipo de alimento? E nós estamos vendo a grande necessidade que há de uma obra total de Deus, de uma forma tão grande em cada vida. Se não há esse terceiro andar, se não há essa experiência de deleite nela, se não há um recebimento, batismo com o Espírito Santo, se não há essa vida de você se deleitar no Senhor, é impossível viver toda essa vida que o Senhor tem. Mas todas as coisas do Espírito do Senhor são para a edificação dos crentes, não são para serem entendidas pela mente carnal, porque nunca vai entender. Quando você lê aqui 1 Coríntios, leia de novo aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Sabe, as pessoas nunca vão entender porque você fica falando em língua. Eu não sei, lá perto da minha casa, meus vizinhos, e tem hora que eu fico lá, falando, e eu não consigo falar tão baixinho. Ele deve ficar pensando assim, aquele ali está ali, mas eu estou me deleitando no Senhor. A palavra diz assim, olha o verso 14, 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente. Sabe? No segundo andar, não tem uma janela para cima. É no terceiro andar, onde as coisas espirituais se veem claramente. No nosso espírito, onde há entendimento das coisas espirituais. A janela do nosso ser é o nosso espírito. Nós temos que cuidar da alma, juntamente com o espírito, não ser negligente. Quando você lê 1 Coríntios, verso 14, capítulo 14, 1 Coríntios 14, verso 14 e 15. Diz assim, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também o quê? Orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Você sobe para o terceiro andar, ali é só espírito. Você desce para o segundo, você ora com a mente. Você ora no espírito, canta no espírito, louva no espírito. Ou você ora também com a sua mente. Se eu ficar só orando no espírito, eu oro, sou edificado, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Eu preciso fazer. A janela do nosso ser é o nosso espírito. Sabe, é imperativo que você cuide da sua alma. Enche a sua alma. Leia livro, leia a Bíblia, enche da palavra. Sabe, seja isso. Mas a coisa mais gloriosa é o fim da história. Veio o dilúvio. E tudo que havia sobre a terra, todas as indústrias, todas as casas, todas as cidades, todos os palácios, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Em 1970, eu fui ser pastor numa cidade chamada Ponta Grossa, no Paraná. E bem junto de Ponta Grossa tem uma região chamada Vila Velha. É um lugar assim, é um sítio arqueológico muito interessante. Mas lá você encontra assim, o chão cheinho de conchinhas. Ou seja,
as águas cobriram aquilo ali durante todo esse tempo. O dilúvio cobriu toda a terra. Não foi só um espaço. Quando você chega nesse lugar ali em Ponta Grossa, é tão interessante ver ali tudo aquilo. Mas não é pelo fato de eu ver que eu vou crer que o dilúvio aconteceu. Tudo mostra, a palavra de Deus diz, e você precisa ter esse nível de entendimento. A água que destruiu toda a humanidade perdida era a mesma água que levantava a arca sobre a destruição em redor. Este é um quadro tão claro da vida cristã vitoriosa, queridos. Ou seja, as mesmas provas, muitas vezes até as mesmas tragédias, muitas vezes até as mesmas tribulações, os mesmos sofrimentos que fazem fracassar aqueles que vivem num plano baixo espiritualmente. Muitas vezes são essas mesmas circunstâncias e experiências que levantam de uma forma tão vitoriosa aqueles que vivem esta vida no Espírito, esta vida no Senhor. E a pergunta é essa: qual a razão, pastor, dessa vida vitoriosa? Por que isso? Simplesmente para que você possa saber de uma forma tão clara que o Senhor está assim, bem assim, de todas as circunstâncias, de todos os acontecimentos em nossa vida. Noé, dentro da arca, ele não via tragédia do seu tempo, porque não havia janela para baixo, janela era só para cima. Ele não conseguia ver nada. A única preocupação dele foi só em cumprir as promessas do Senhor. Conforme Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Os sinais dos tempos estão aí. Você pode saber, querido, nunca a terra apodreceu tanto como nos dias atuais. O mesmo quadro está se repetindo hoje. Essa vida que o Senhor tem, essa vida no Espírito, é para nós fazermos uma escolha. Ou vamos viver somente no primeiro andar, ou no segundo, ou no terceiro. Nós temos que viver nos três. Descemos aqui, mas nós não vamos viver só aqui. O alimento está aqui. E o que está abastecendo a nossa mente? O que nós estamos armazenando na nossa mente? Mas nunca se esqueça que aqui em cima é o nosso lugar. Aqui é o lugar que tem a janela. E houve um momento em que a janela foi aberta. Noé soltou um corvo e o corvo não voltou. Voltou, ele solta de novo e não voltou. Porque o urubu gosta de carniça. Soltou uma pomba e a pomba voltou. Porque a pomba não consegue pousar sobre carniça. Soltou a pomba. E houve um momento que a pomba volta e traz no bico uma folha, um ramo de oliveira, que é o símbolo do Espírito Santo. Ele pôde sair da arca. E eu e você, de uma certa maneira, todos nós, estávamos lá em Noé, por isso estamos aqui. A vontade divina é que sejamos completos em Cristo, que tenhamos a mesma vida espiritual nele. Quando você lê aqui em Colossenses capítulo 2, fique em pé. Colossenses capítulo 2, o verso de número 10. Jesus é tudo em nossa vida, ou ele nunca será alguma coisa. Um dos versículos mais gloriosos que temos na palavra, todos eles, toda a palavra é tão gloriosa. Mas aqui diz assim, Colossenses 2:10, também nele estáis aperfeiçoados, porque nele estáis completos.
Nele estáis pleno. Porque nele quem? Jesus. Estáis aperfeiçoados. Amém? Nele eu sou completo. Vamos falar? Nele eu sou completo. Outra vez. Nele eu sou completo. Outra vez. Nele eu sou completo. Agora, não entre por um caminho de ascetismo. Existem pessoas que acham que o corpo é mau. Não. O corpo foi feito à imagem também do Senhor. Cuide do seu corpo. Eu lembro quando eu converti, isso foi em 66. Havia uma doutrina que as pessoas, as mulheres não podiam usar perfume nem desodorante. Era uma confusão, porque na hora que levantava os braços, era um cheirinho que não era um bom cheirinho. Porque achavam que quanto mais, ou seja, ela não podia depilar a perna, não podia passar um rosto, ficava com a cara toda esquisita. Sabe, querido, cuide do seu corpo, cele dele, ele é o templo do Espírito Santo. Agora não fique investindo nele às 24 horas, a não ser que você tenha tido um AVC, uma coisa assim, que precisa de cuidado às 24 horas. Não. O primeiro andar é o corpo. O segundo andar é a alma. O terceiro andar é o espírito. Lá tem a janela aberta. Adoro. Nós não podemos departamentalizar a nossa vida. Você é um ser completo. E Jesus Cristo vai restaurar tanto o seu corpo, porque você vai ser ressuscitado. Esse corpo, quando vier, a imortal, vai ser revestido da imortalidade. Não despreze o seu corpo. Agora, não viva apenas aqui embaixo. As pessoas que não têm Jesus, só vivem aqui, um pouco na alma. Mas esquece que no terceiro andar é que tem a janela aberta. Dê a mão para o irmão que está aí perto de você. Nessa noite eu plantei no seu coração uma compreensão. Esse filme que o mundo inteiro vai assistir, ele vem numa hora tão propícia, porque Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam, tornavam a casar, tornavam a casar, tornavam a casar. Onde os valores da fé eram escarnecidos e o cálice da ira do Senhor transbordou. Nessa noite, você passa a entender isso. O simbolismo que há na arca, que também para nós há uma porta na arca. E essa porta, durante 120 anos, Noé pregou. Durante 120 anos ele pregou. Vai haver um dilúvio, mas não tinha nuvem nenhuma, nem chover chovia. Zombaram, riam, só ele e sua família entraram. O que vale na vida é o seu relacionamento com ele. A arca, a proteção está ali dentro. Do lado de fora da arca só existe morte e destruição. O corvo, o urubu tem prazer na carniça, mas você tem o Espírito do Senhor em você. E a pomba não tem prazer na carniça. Então levante a mão do seu irmão. E nós vamos orar. Nós vamos pedir, Senhor, tudo que eu quero é viver a tua vida. Tudo que eu quero, Senhor, é me alimentar de ti. Tudo que eu quero, à medida que você lê a Bíblia, não é só para você fazer estudo bíblico. Você lê, você esquece. Mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo o que você tiver visto e ouvido.
quando as tentações vierem, Jesus sempre diz: está escrito, está escrito, está escrito. Todos esses 3 níveis, corpo, alma e espírito, nas tentações de Jesus, ele foi tentado nos 3 níveis, mas ele se alimentava de quê? Da palavra do Senhor. Faz-nos permanecer em Ti, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cante cada vez que a minha fé, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. As minhas provações e nunca serão, querido, e não vão me impedir. Declare isso com fé, igreja. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Tudo que foi escrito para o nosso ensino.
Não tem nada na Bíblia que não tenha uma mensagem para nós. Nesta noite, que você saia daqui com esse desejo. Corpo, alma e espírito. Todo o seu ser, toda a sua vida. Um equilíbrio perfeito. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente e viva, se deleite naquilo que você é. Você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Na arca só tinha uma porta. Só uma. Não existe outro caminho de salvação a não ser Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem, achará vida. Eu sou a porta. A porta não é uma religião. A porta não é uma igreja A, B ou C. Essa porta é Jesus. Ele é a porta. No momento quando você o toma como seu Senhor e Salvador, tudo muda na sua vida. Ele morreu para que você pudesse ter a vida. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é um só, é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você ainda não tem Jesus, se você ainda não disse: Jesus, entra na minha vida, se você não se entregou a Ele, hoje é o dia da sua salvação. Quem sabe você é alguém que andou com Ele, mas acabou se desviando, está longe. Esta é a hora de Deus. O dilúvio veio quando ninguém esperava, mas ele veio. Um dia você vai partir, só você não sabe a hora, mas você precisa estar preparado para esse encontro. Que essa seja uma noite da sua salvação ou da sua reconciliação com Ele. Com as suas mãos sobre o seu peito, feche os olhos, faça uma oração comigo. E eu quero me identificar com você orando também, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu reconheço o quanto eu preciso de Ti. Eu sou um pecador, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me amou tanto, ao ponto de morrer em meu lugar. Nesta hora, eu abro meu coração e eu te peço: entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu quero voltar. Eu preciso voltar na certeza da tua misericórdia em me perdoar. Continue com seus olhos fechados. Eu vou fazer uma oração sozinho por você. Todos com os olhos fechados, orando. Eu quero orar agora só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. Que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, o toma como Senhor e Salvador. Ou você que volta para Ele, levante bem alto a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Lá no final estou vendo aquela mão erguida, ali na galeria. Levante mais alto que você puder a sua mão. Isso, pode levantar a sua mão. Isso, levante bem alto a sua mão. Isso. Agora eu vou pedir algo. Todos vocês fiquem em pé agora, todos. Mas eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos, venham até aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Todos, ninguém vai sair agora. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha. Mas eu queria que cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Hoje, esta hora também, de você poder entrar na arca. Fora da arca não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Fora dele não existe a vida. Fora dele existe apenas a morte.
Essa é a hora de Deus para você. Ou você que estava andando com Ele e se desviou, é a hora da sua reconciliação. Enquanto vamos estar cantando essa verdade, saia do seu lugar e venha. Você que já é crente no Senhor, fale com a pessoa que está aí ao seu lado. Tu me das a chance É a hora de Deus para você. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento também aí na sua casa. É o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. A salvação é esse presente de Deus. Tome-o como seu Senhor e Salvador. Você que estava longe dele, é a hora de você falar: Jesus, eu volto para os seus caminhos. Ele irá receber você. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Pode ligar agora. Vamos orar por você e abençoar o seu coração. Que Ele abundantemente te abençoe. Rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, Meus amados pastores, queria que vocês se aproximassem. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí. Na época de Noé, muitos diziam assim: dilúvio, chuva, nunca vai acontecer, porque até então nunca tinha chovido. Muitos zombaram e riram, mas só a família dele que entrou. Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Cheguem aqui bem próximo de mim. Há tantas pessoas vindo. Jesus, ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebro dessas vidas todo o poder das trevas, ligo cada um desses corações ao teu coração, Senhor, para que a partir de hoje, cada um deles possa viver a vida que o Senhor tem, que eles possam experimentar a graça da tua salvação, do teu perdão e da vida eterna. Que estes nomes estejam sendo escritos agora no livro da vida, em teu precioso nome. Amém. Vocês todos, no momento quando vocês falaram: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais Ele vai.